Eu sempre achei que conhecia cada som daquele hospital. Depois de 7 anos trabalhando no mesmo pronto-socorro, meu cérebro tinha catalogado cada rangido, cada zumbido de fluorescente, cada bip distante. Mas naquela madrugada de terça-feira, eu ouvi algo completamente novo. E até hoje, não consigo explicar de onde veio. Meu nome é Rafael. Tenho 34 anos e sou médico emergencista em um hospital público de médio porte na zona norte da cidade. Trabalho principalmente em plantões noturnos, das 10 da noite às 7 da manhã. É um ritmo que devora sua percepção de tempo, que transforma sua relação com o sono e com a luz do dia. Você se acostuma com o cansaço crônico, com os olhos ardendo sob a luz branca dos corredores, com o sabor amargo do café requentado pela terceira vez. Não sou casado, moro sozinho e, honestamente, minha vida social é quase inexistente. O hospital acabou se tornando minha segunda casa, ou talvez minha primeira. Aquela terça começou como todas as outras. Cheguei pontualmente às 10, troquei de roupa no vestiário pequeno e abafado, vesti meu jaleco já levemente amarelado nas bordas e fui direto para a sala dos médicos tomar café antes de assumir. O plantão anterior tinha sido tranquilo, segundo minha colega Mariana, que estava com aquela cara de quem mal conseguia manter os olhos abertos. Ela me passou os casos pendentes rapidamente. 2 pacientes em observação por intoxicação alimentar, uma fratura de punho aguardando ortopedia. Nada urgente. Ela foi embora às 10h15 e eu fiquei sozinho na escala, acompanhado apenas pelos enfermeiros do turno noturno. A rotina dos plantões noturnos tem um ritmo próprio. Das 10 à meia-noite ainda há movimento, pessoas chegando com mal-estares diversos, alguns casos mais sérios vindos de transferência. Depois da meia-noite, tudo desacelera. O hospital parece afundar em uma camada de silêncio espesso, interrompido apenas pelos sons mecânicos dos equipamentos. Os corredores ficam meio vazios. As luzes parecem mais frias e você começa a sentir aquele cansaço que pesa nos ombros como uma manta molhada. É quando você percebe o tic-tac do relógio na parede, o zumbido constante do ar-condicionado velho, o eco dos seus próprios passos no piso de linóleo gasto. Eu estava na sala dos médicos por volta da 1h30 da manhã, preenchendo prontuários atrasados. A caneta azul riscava o papel em movimentos automáticos enquanto eu copiava informações de um caso para outro formulário. Café frio ao lado, já na terceira xícara. O computador velho da sala emitia aquele ronco grave de ventilador sujo. Tudo absolutamente normal, absolutamente previsível. Foi quando ouvi pela primeira vez. Um som baixo, quase imperceptível, como se alguém estivesse arrastando algo leve por um corredor distante. Não era alto o suficiente para me fazer parar completamente, mas chamou minha atenção por alguns segundos. Levantei os olhos do prontuário, escutei por um momento, nada. Voltei a escrever. Provavelmente algum funcionário da limpeza, pensei, embora soubesse que a equipe da limpeza pesada só chegava depois das 4. 15 minutos depois, ouvi de novo. Dessa vez um pouco mais claro. Um arrastar contínuo, ritmado, vindo da direção do corredor leste, onde ficavam os leitos de observação. Coloquei a caneta sobre a mesa e fiquei em silêncio, concentrando minha audição. O som durou talvez 10 segundos e parou. Silêncio total novamente. Pensei em ir verificar, mas estava cansado e havia aprendido há muito tempo que hospitais fazem barulhos estranhos o tempo todo. Canos, macas sendo empurradas em outros andares, portas pneumáticas, 1000 explicações razoáveis. Voltei aos prontuários, mas agora minha atenção estava dividida. Parte de mim continuava prestando atenção aos sons do hospital, esperando ouvir aquilo de novo. E claro, ouvi, mas 2 vezes na meia hora seguinte. Sempre o mesmo padrão. Um arrastar lento, ritmado, que durava alguns segundos e cessava abruptamente.
sempre vindo do corredor leste. Decidi ir verificar. Não por medo, mas por aquela curiosidade irritante que não te deixa em paz. Levantei, esfreguei os olhos cansados e saí da sala dos médicos. O corredor principal estava vazio e silencioso, iluminado apenas pelas luzes de emergência mais fracas do período noturno. Meus passos ecoavam suavemente enquanto eu caminhava em direção ao leste. O ar estava frio, mais frio do que o normal, e notei que meus braços se arrepiaram levemente sob o jaleco. O corredor leste tinha 8 leitos de observação, separados por cortinas azuis desbotadas. 3 estavam ocupados naquela noite. Fui verificando um por um. Leito 1, homem de 52 anos dormindo, respiração regular. Leito 2, vazio. Leito 3, mulher idosa também dormindo. Leito 6, o rapaz com a fratura de punho, acordado mexendo no celular. Acenei para ele. Ele acenou de volta. Tudo normal. Nenhum arrastar, nenhum som estranho. Fiquei ali parado no meio do corredor por 1 minuto inteiro, apenas ouvindo. Nada. Apenas o bip distante de um monitor cardíaco, o zumbido do ar-condicionado, o silêncio pesado da madrugada. Me senti um pouco idiota por ter me levantado para isso. Dei meia volta e comecei a voltar para a sala dos médicos. E então ouvi, bem atrás de mim, tão perto que senti o som vibrar no ar, o arrastar, nítido, inconfundível, como se algo pesado estivesse sendo puxado pelo chão de linóleo, lentamente, metodicamente. Girei imediatamente. O corredor estava vazio, absolutamente vazio. As cortinas dos leitos balançavam levemente com o ar-condicionado, mas não havia ninguém, nada sendo arrastado, nenhuma explicação visível. O som tinha vindo de ali. Eu tinha certeza absoluta. Estava a menos de 3 metros de distância de mim. Mas não havia nada. Senti meu coração acelerar um pouco. Não de medo, mas de incompreensão. Caminhei de volta pelo corredor, olhando para os cantos, atrás dos balcões, procurando alguma fonte lógica. Nada. Verifiquei os leitos novamente. Os pacientes continuavam dormindo ou quietos. Ninguém tinha se movido. Ninguém estava arrastando absolutamente nada. Voltei para a sala dos médicos com aquela sensação estranha de quando algo não se encaixa. Sou médico. Sou treinado para buscar causas, para diagnosticar, para encontrar a lógica por trás dos sintomas, mas não havia lógica naquilo. Tentei racionalizar. Talvez fosse alguma ressonância acústica estranha do prédio. Talvez o som estivesse vindo de outro andar e eu estava apenas interpretando mal a direção. Talvez eu estivesse mais cansado do que pensava. Sentei novamente, peguei a caneta, mas não conseguia me concentrar nos prontuários. Fiquei olhando fixamente para a porta aberta da sala, esperando. E não precisei esperar muito. 15 minutos depois, ouvi de novo. Dessa vez, claramente vindo do corredor principal. Levantei imediatamente, saí da sala, olhei para os 2 lados. Vazio, som nenhum. Como se tivesse cessado no exato momento em que eu apareci. Isso se repetiu por mais de 1 hora. Sempre que eu estava na sala dos médicos, ouvia-o arrastar. Sempre que saía para verificar, o som parava e não havia nada lá. Era como se o que quer que estivesse fazendo aquele ruído soubesse exatamente quando eu estava observando e quando não estava. Essa percepção foi se instalando em mim gradualmente e, com ela, um desconforto crescente, que não era exatamente medo, mas algo próximo disso. Por volta das 3 da manhã, decidi mudar de estratégia. Fiquei na sala dos médicos, mas deixei a porta entreaberta e me posicionei de forma a ter uma visão parcial do corredor. Fiquei ali, imóvel, apenas esperando e observando. A luminosidade fraca do corredor criava sombras longas e distorcidas. O relógio na parede marcava os segundos com um tic-tac que parecia cada vez mais alto. E então aconteceu algo que não deveria ser possível. Eu estava olhando diretamente para o corredor quando ouvi o som,
Mas dessa vez não vinha de longe, vinha de dentro da própria sala dos médicos, atrás de mim. Girei a cabeça lentamente. O som estava vindo do canto da sala, perto do armário de suprimentos. Um arrastar claro, inconfundível, contínuo, mas não havia nada lá, absolutamente nada sendo arrastado. O som simplesmente existia, sem fonte, sem causa visível. Durou talvez 20 segundos, e durante esses 20 segundos senti um frio intenso percorrer minha espinha. Não era o frio do ar-condicionado, era outra coisa. O som parou. Fiquei sentado, paralisado, olhando para o canto vazio da sala. Minha respiração estava mais rápida, minhas mãos, normalmente firmes, tremiam levemente. Tentei encontrar uma explicação. Canalizações? Estrutura do prédio? Algum problema no sistema de ventilação? Mas, no fundo, eu sabia que nenhuma dessas explicações fazia sentido. O som era muito específico, muito próximo, muito presente. Levantei devagar e me aproximei do canto da sala. Não havia nada de diferente. Armário fechado, chão limpo, nenhuma marca, nenhum sinal de movimento. Toquei o chão com a mão, procurando não sei o quê. Alguma evidência, alguma prova de que eu não estava enlouquecendo. Nada. Saí da sala e fui até o posto de enfermagem. A enfermeira de plantão, Sônia, estava preenchendo alguns registros. Perguntei a ela, tentando soar casual. Você ouviu algum barulho estranho essa noite? Ela ergueu os olhos, pensou por um momento e disse que não. Tudo tranquilo. Perguntei se alguém estava fazendo limpeza ou manutenção. Ela disse que não. A equipe de limpeza pesada só chegaria dali a 1 hora. Voltei para a sala dos médicos. Agora estava plenamente consciente de que algo estava errado. Não era cansaço, não era imaginação. Eu tinha ouvido aquilo múltiplas vezes, em diferentes lugares, sempre sem explicação. E o que mais me perturbava era o padrão, a repetição intencional. A sensação de que havia uma consciência por trás daquele som. O resto do plantão foi agonia silenciosa. Continuei ouvindo-o arrastar periodicamente, sempre quando estava sozinho, sempre cessando quando eu tentava investigar. Por volta das 5 da manhã, não ouvi mais, como se o que quer que estivesse fazendo aquilo tivesse simplesmente decidido parar. O hospital voltou aos seus sons normais. Monitores, ar-condicionado, passos distantes dos enfermeiros, normalidade. Quando meu plantão terminou às 7, saí dali exausto, mas não pelo trabalho. Era uma exaustão diferente, mental, emocional. Dirigindo para casa sob a luz fraca da manhã, não conseguia parar de pensar naquele som. No que era, de onde vinha, porque eu tinha ouvido. Não havia resposta. E talvez essa seja a parte mais perturbadora. Não a experiência em si, mas a ausência total de explicação. Voltei ao hospital na semana seguinte. Tudo normal. Trabalhei o mês inteiro e nada estranho aconteceu. Parte de mim começou a questionar se tinha realmente acontecido ou se eu estava tão cansado naquela noite que minha mente tinha pregado uma peça. Mas eu sei o que ouvi. Sei que era real. E sei que não fazia sentido algum. 3 meses depois, estava conversando com um médico mais velho do hospital. Alguém que trabalha lá há mais de 20 anos. Mencionei casualmente que às vezes o hospital fazia barulhos estranhos à noite. Ele me olhou com uma expressão que não consigo descrever completamente. Meio curiosa, meio cautelosa, e disse quase sussurrando: "Você ouviu-o arrastar?" Senti meu sangue gelar. "Você também ouviu?" Ele assentiu devagar. Diz que acontece às vezes, sem frequência fixa, sem padrão claro, sempre de madrugada, sempre quando há poucos funcionários, sempre sem explicação. Ele tinha ouvido pela primeira vez há 15 anos. Desde então, já tinha ouvido talvez mais 6 ou 7 vezes. Perguntei se ele sabia o que era. Ele apenas balançou a cabeça. "Não sei." E depois de um tempo, você aprende a não procurar saber.
Hospitais são lugares onde muita coisa acontece, doutor. Muita gente vem, muita gente vai. Nem tudo que fica aqui é visível. Não conversamos mais sobre isso, e eu nunca mais perguntei para ninguém. Mas continuo trabalhando lá. Continuo fazendo meus plantões noturnos. E de vez em quando, talvez 1 ou 2 vezes por ano, eu ouço. Aquele arrastar lento, ritmado, sem fonte. E quando ouço, não investigo mais. Apenas continuo o que estava fazendo. Finjo que não notei e espero que passe. Porque aprendi que algumas coisas não têm explicação. E talvez seja melhor assim. História 2. Depois daquela noite, nunca mais consegui olhar para um prontuário da mesma forma. Parece besteira, eu sei. É apenas papel, informação, dados médicos organizados. Mas tem um que ainda me assombra, mesmo anos depois. E o pior de tudo é que ele simplesmente desapareceu, como se nunca tivesse existido. Meu nome é Carolina, tenho 41 anos e trabalho como médica intensivista há quase 15 anos. Minha rotina é pesada, cheia de decisões difíceis, de casos complexos, de vidas pendendo por um fio. Estou acostumada com a morte, com a pressão, com o esgotamento. Trabalho em um hospital particular de grande porte, um lugar moderno, bem equipado, com protocolos rígidos e documentação impecável. Tudo é registrado, tudo é arquivado, tudo tem rastro. Ou pelo menos, deveria ter. Era uma quinta-feira de março, plantão noturno na UTI. Eu estava sozinha na escala médica naquela ala, o que é comum em horários de baixa demanda. Tínhamos 7 pacientes internados, todos estáveis. A equipe de enfermagem era competente e experiente, então a noite prometia ser tranquila. Eu gosto de noites assim. Dá tempo para revisar casos, atualizar evoluções, colocar a papelada em dia. A UTI tem uma atmosfera peculiar à noite. As luzes são mantidas baixas para não perturbar os pacientes, criando uma penumbra azulada que se mistura com os LEDs verdes e vermelhos dos monitores. O som constante dos ventiladores mecânicos, das bombas de infusão, dos alarmes ocasionais, cria uma espécie de sinfonia tecnológica que se torna quase hipnótica depois de um tempo. O ar é frio, esterilizado, com aquele cheiro característico de antisséptico que gruda nas suas narinas e na sua roupa. Eu estava no posto de enfermagem central, aquela ilha de computadores e monitores de onde podemos observar todos os leitos. Era por volta de 1 da manhã e eu estava revisando os exames laboratoriais do dia quando a enfermeira Patrícia me chamou. Doutora, chegou um prontuário para você. Paciente em transferência. Achei estranho. Ninguém tinha me avisado sobre transferência naquela noite. Olhei para ela, confusa. Transferência de onde? Ela apenas apontou para a mesa ao lado. Estava aqui quando voltei do leito 5. Peguei o prontuário. Era uma pasta comum, dessas padronizadas do hospital, com as etiquetas de identificação preenchidas à mão. Nome do paciente, Amélia Guimarães Santos. Idade, 73 anos. Data de nascimento, 14 de abril de 1952. Sexo feminino. Diagnóstico de entrada, insuficiência respiratória aguda. O que me chamou a atenção imediatamente foi a caligrafia. Era antiga, formal, com aquelas letras cursivas perfeitas que você não vê mais. O tipo de escrita que seus avós tinham. Comecei a ler a evolução médica. Era detalhada, minuciosa, descrevendo sintomas, exames, condutas. Tudo tecnicamente correto, bem fundamentado. Mas havia algo estranho no texto. As palavras eram antigas. Não era só a caligrafia, era o vocabulário. Termos médicos que ainda são válidos, mas que ninguém usa mais. Dispneia exacerbada, cianose acentuada, prostração importante. Médicos mais velhos às vezes ainda escrevem assim, pensei. Talvez fosse um colega da antiga geração que tinha encaminhado a paciente. Li mais um pouco. A história clínica descrevia uma mulher com histórico de doença pulmonar crônica,
tabagista por 50 anos, com piora progressiva da função respiratória nas últimas semanas. Tinha sido internada em outro hospital 3 dias antes, onde recebeu tratamento inicial sem resposta adequada. A transferência para nossa UTI estava sendo feita para suporte ventilatório avançado. Tudo fazia sentido. Era um caso comum, um perfil de paciente que vemos frequentemente. Mas algo me incomodava, não conseguia identificar exatamente o que. Continuei lendo. Havia anotações de diversos plantões, sempre com a mesma caligrafia impecável, sempre com aquele vocabulário formal e antigo. Li sobre a evolução da paciente ao longo dos dias, as intercorrências, as medicações ajustadas. Foi quando cheguei à última página que meu desconforto se transformou em algo mais agudo. A data da última evolução estava escrita claramente no topo. 17 de março de 2025, 3 dias atrás. Normal, mas abaixo, em uma nota separada, estava escrito: paciente apresenta piora importante do quadro respiratório, sedação profunda mantida, familiares cientes da gravidade, aguardando leito em UTI para transferência urgente. Olhei para o relógio. 1h15 da manhã de 21 de março. A paciente deveria ter chegado a qualquer momento. Levantei e perguntei para Patrícia: a Amélia Guimarães, do leito 8, ela já chegou? Patrícia me olhou sem entender. Leito 8 está vazio, doutora. Não tem previsão de admissão para essa noite. Mostrei o prontuário para ela. Ela franziu a testa. Isso estava aqui na mesa, eu não vi ninguém trazer. Pegou o prontuário das minhas mãos e começou a folhear. Sua expressão foi mudando gradualmente de confusão para algo que parecia desconforto. Essa letra, minha avó escrevia assim. Ela me devolveu o prontuário como se quisesse se livrar dele. Deve ser erro do arquivo, alguém misturou as pastas. Mas não fazia sentido. Arquivos antigos ficam em outro setor, não circulam pela UTI. E aquele prontuário descrevia uma transferência iminente, estava atualizado com datas recentes. Decidi ligar para a central de transferências do hospital para confirmar. Esperei os 3 toques habituais. Central de transferências, boa noite. Expliquei a situação, dei o nome da paciente, perguntei sobre a previsão de chegada. Silêncio na linha. Depois: não temos nenhuma Amélia Guimarães programada para transferência hoje, doutora. Tem certeza do nome? Confirmei. Ela verificou novamente, agora nos sistemas de outros hospitais da rede. Nada. Nenhuma Amélia Guimarães internada em nenhum lugar. Nenhuma transferência programada. Desligou dizendo que ia investigar se havia algum erro de digitação ou confusão de nomes e que me retornaria. Voltei para o prontuário. Comecei a ler mais atentamente, procurando detalhes. E foi quando notei algo que tinha passado despercebido antes. No cabeçalho de uma das páginas havia o nome do hospital de origem, Hospital São Vicente de Paulo. Conhecia esse nome. Era um hospital antigo da região que tinha funcionado por décadas antes de fechar. Tinha fechado há pelo menos 20 anos, talvez mais. Peguei meu celular e pesquisei. Hospital São Vicente de Paulo. Várias entradas antigas, notícias, um site histórico. Desci pela página. Fundado em 1948. Referência em pneumologia. Fechou as portas em 2003 devido a dificuldades financeiras. 2003. 23 anos atrás. Senti um frio subir pela minha nuca. Aquilo não fazia sentido. Nenhum sentido. O prontuário estava datado de 3 dias atrás, mas o hospital de origem tinha fechado há mais de 2 décadas. Voltei às páginas, reli as datas. Todas recentes. Março de 2025. Impossível. A menos que... Voltei para a primeira página, onde estava a data de nascimento da paciente. 14 de abril de 1952. Fiz as contas rapidamente. Se ela estava viva, teria 73 anos agora. A idade batia com a do prontuário. Mas e se... Procurei por mais informações. Em algum lugar deveria ter a data de admissão hospitalar, o número do registro. Encontrei. Número de registro: 00478832.
Data de admissão: 14 de março de 2003. Meu coração começou a bater mais rápido. Aquele prontuário tinha mais de 20 anos, mas as datas escritas eram de 2025. A letra era antiga, mas a informação parecia atual. Nada daquilo fazia o menor sentido lógico. Continuei folheando, agora com as mãos levemente trêmulas. Tinha que haver uma explicação, um erro, uma confusão, alguma coisa. Foi quando cheguei nas últimas páginas e encontrei algo que me fez parar de respirar por um momento. Uma evolução médica, datada de 19 de março de 2003. A mesma letra impecável. O texto descrevia: paciente apresenta falência respiratória irreversível. Familiares foram orientados sobre a irreversibilidade do quadro e concordaram com medidas de conforto. Suspensas medidas invasivas, óbito declarado às 23h47 min. Corpo encaminhado ao IML para procedimentos de rotina. Amélia Guimarães Santos tinha morrido em 2003, 23 anos atrás. Fechei o prontuário. Minhas mãos estavam geladas. Olhei ao redor da UTI. Tudo normal. Monitores bipando suavemente, luzes baixas, enfermeiras circulando entre os leitos. Realidade. Tudo muito real. Mas ali, nas minhas mãos, estava algo que não deveria existir. Um prontuário de uma paciente morta há mais de 2 décadas, com datas recentes, descrevendo uma transferência que nunca aconteceu, de um hospital que não existia mais. Chamei Patrícia novamente. Mostrei a ela a página do óbito. Ela leu. Ficou pálida. De onde veio isso? Sua voz estava a alguns tons mais alta. Eu não trouxe isso aqui. Juro que não. Acreditava nela. Alguém mais entrou no posto. Ela pensou. O técnico de enfermagem passou há uns 20 minutos para pegar um soro. Só. Decidi ir falar com ele. Encontrei Jorge no corredor, preparando medicação. Perguntei se ele tinha visto alguém deixando um prontuário no posto. Ele disse que não, que tinha apenas pegado o soro e saído imediatamente. Perguntei se tinha visto alguma pessoa estranha circulando pela UTI. Ele me olhou como se eu estivesse ficando louca. Doutora, só tem a gente aqui. Os leitos estão todos ocupados pelos mesmos pacientes de sempre. Voltei para o posto. O prontuário continuava ali, sobre a mesa. Absolutamente real, absolutamente impossível. Tentei racionalizar. Talvez fosse algum tipo de trote macabro. Talvez alguém tivesse achado um prontuário antigo no arquivo morto e adulterado as datas como brincadeira de mau gosto. Mas isso não explicava como tinha chegado ali, naquela noite específica, sem ninguém ter visto. Peguei meu telefone e liguei para o arquivo médico do hospital. Mesmo sendo madrugada, sempre há alguém de plantão. Atendeu uma moça jovem que identifiquei como Carolina do arquivo. Expliquei a situação, dei o número do registro. Ouvi o som de digitação. Doutora, esse número de registro não existe no nosso sistema. Pode ter havido um erro de digitação? Tenho certeza do número. E se fosse de 2003, um arquivo antigo? Mais digitação. Não, doutora. Esse número não corresponde a nenhum padrão de numeração que usamos, nem antigo nem atual. E, além disso, prontuários de pacientes falecidos de 2003 já foram todos digitalizados ou descartados, seguindo os protocolos. Não temos mais nada físico daquela época. Agradeci e desliguei. A lógica estava completamente quebrada. Olhei para o prontuário como se fosse um objeto alienígena. Talvez fosse algo que não deveria estar ali, algo que tinha atravessado alguma fronteira que não compreendemos. Decidi fazer uma última coisa. Abri o Google no meu celular e pesquisei. Amélia Guimarães Santos Obituário 2003. Esperei os resultados carregarem. Vários links apareceram. Cliquei no primeiro. Era de um jornal local antigo, edição de 22 de março de 2003. Faleceu no dia 19 de março, aos 51 anos, vítima de complicações respiratórias, a senhora Amélia Guimarães Santos, moradora do bairro Jardim Europa. Deixa filhos, netos e uma comunidade que a recorda com carinho.
corpo foi velado na Capela São Vicente e sepultado no cemitério municipal. 51 anos. Não 73. Ela tinha 51 anos quando morreu, porque tinha nascido em 1952 e morrido em 2003. A idade no prontuário, 73, seria a idade que ela teria hoje, se estivesse viva. Fechei o celular. Não conseguia mais processar. Sentei na cadeira do posto e apenas fiquei ali, olhando para aquele prontuário, tentando encontrar alguma explicação que minha mente científica, treinada, racional, pudesse aceitar. Não encontrei. Às 5 da manhã, decidi guardar o prontuário na gaveta do posto, trancada. Não queria que mais ninguém visse. Não queria ter que explicar o inexplicável. Terminei meu plantão normalmente, passei os casos para o médico do turno seguinte, fui para casa. No dia seguinte, quando voltei para o próximo plantão, a primeira coisa que fiz foi abrir a gaveta. Estava vazia. O prontuário tinha desaparecido. Perguntei para todos da equipe. Ninguém tinha visto, ninguém tinha mexido na gaveta. Procurei por toda a UTI. Nada. Como se nunca tivesse existido. Pensei em falar com alguém sobre isso, mas o que eu diria? Que um prontuário de uma paciente morta há 20 anos apareceu misteriosamente e depois desapareceu. Iam pensar que eu estava tendo um surto. Então guardei para mim. Mas de vez em quando, normalmente nas madrugadas mais silenciosas, me pego pensando: por que aquele prontuário apareceu? O que Amélia queria? Era um aviso? Uma despedida não concluída? Ou apenas um eco de algo que ficou preso entre o que foi e o que poderia ter sido? Não tenho respostas. Só tenho a lembrança nítida daquela caligrafia perfeita, daquelas palavras antigas, daquela mulher que morreu sozinha em um hospital que não existe mais e que, de alguma forma, por alguma razão, ainda estava procurando um leito na UTI. História 3. Eu nunca acreditei em intuição médica. Sempre achei que era apenas experiência disfarçada de pressentimento. Mas depois do que aconteceu com o paciente do leito 14, não tenho mais tanta certeza. Porque eu sabia. Antes de qualquer sinal clínico, antes de qualquer alteração nos monitores, eu simplesmente sabia que algo estava profundamente errado. Meu nome é Eduardo. Tenho 38 anos. Sou médico plantonista em um hospital regional de médio porte. Trabalho principalmente em emergência e enfermaria, pegando os casos que chegam durante a noite. É um trabalho que exige atenção constante, mas também te ensina a confiar em protocolos, em evidências, em dados objetivos. Não há espaço para misticismo ou sentimentos vagos, ou pelo menos era o que eu achava. Era uma sexta-feira de agosto, noite fria e chuvosa. O tipo de noite que faz você agradecer por estar dentro de um prédio aquecido, mesmo que seja um hospital. Eu tinha assumido o plantão às 7 da noite e a emergência estava razoavelmente movimentada. Nada grave, principalmente casos respiratórios típicos da estação, algumas quedas, mal-estar inespecífico, a rotina de sempre. Por volta das 9 da noite, chegou uma ambulância trazendo um homem de 64 anos, inconsciente, encontrado caído na rua por um transeunte. Sem documentos, sem identificação, apenas as roupas molhadas de chuva e um ferimento superficial na testa. Os paramédicos relataram que ele estava respirando quando chegaram, mas não responsivo a estímulos verbais. Pressão arterial estava estável. Frequência cardíaca dentro do normal, sem sinais óbvios de trauma grave além do corte na testa. Fizemos os procedimentos padrão: sala de emergência, avaliação primária, exames de imagem, coleta de sangue. Enquanto esperávamos os resultados, ele foi transferido para a enfermaria de observação, leito 14. Eu mesmo fui com ele, acompanhando a maca pelos corredores mal iluminados do hospital. A chuva batia forte nas janelas, criando um som de tambor constante que ecoava pelas paredes. Quando chegamos ao leito 14, ajudei a equipe de enfermagem a transferi-lo da maca para a cama. Foi nesse momento que senti pela primeira vez
uma sensação estranha, como se o ar ao redor daquele leito fosse mais denso, mais pesado. Não era físico, era perceptivo, como quando você sente que está sendo observado, mesmo sem ver ninguém. Balancei a cabeça, afastei o pensamento. Cansaço, provavelmente. Deixei o paciente estabilizado, com monitorização contínua, e voltei para a emergência. Tinha outros casos para atender. Mas durante toda a hora seguinte, não consegui parar de pensar naquele homem. Não havia razão médica para isso. Os sinais vitais dele estavam estáveis. O exame físico não mostrava nada alarmante. Mas havia algo. Algo que eu não conseguia nomear. Às 10h30, voltei à enfermaria para checar os resultados dos exames. Hemograma normal. Função renal e hepática normais. Eletrólitos equilibrados. Tomografia de crânio sem alterações significativas, apenas um pequeno hematoma superficial, correspondente ao ferimento da testa. Nada que justificasse o estado de inconsciência prolongada. Era estranho, mas não alarmante. Às vezes isso acontece. Um trauma leve pode causar um período de confusão mental, que resolve espontaneamente. Fui até o leito 14 para examinar o paciente novamente. Ele continuava inconsciente, mas respirando normalmente. A enfermeira tinha limpado e suturado o ferimento da testa. Ele parecia estar apenas dormindo, mas quando me aproximei da cama, senti de novo aquela sensação de peso, de densidade no ar, mais forte dessa vez, como se houvesse algo invisível ocupando o espaço ao redor dele. Balancei a cabeça novamente. Isso era ridículo. Eu estava deixando o cansaço e a noite chuvosa mexerem com minha cabeça. Fiz meu exame neurológico de rotina. Pupilas reagindo à luz, reflexos presentes, sem sinais de rigidez de nuca. Tudo tecnicamente normal. Registrei a evolução no prontuário e saí. Mas não consegui me afastar muito. Fiquei dando voltas pela enfermaria, checando outros pacientes, mas sempre voltando para perto do leito 14. Era como se houvesse um ímã me puxando para lá. E cada vez que me aproximava, a sensação ficava mais forte. Não era medo exatamente. Era antecipação, como se algo estivesse prestes a acontecer. À meia-noite, a enfermeira me chamou. Doutor, o paciente do 14 está agitado. Corri para lá. Ele estava se mexendo na cama, gemendo baixo, mas ainda de olhos fechados. Verifiquei os sinais vitais no monitor. Tudo normal. Mas ele claramente estava desconfortável. Administramos um sedativo leve. Ele acalmou, voltou à imobilidade. Fiquei ali ao lado da cama, apenas observando. A chuva tinha diminuído lá fora, mas o silêncio que ela deixou parecia ainda mais opressivo. O leito 14 ficava em um canto da enfermaria, meio isolado dos outros leitos por uma parede divisória. A iluminação era fraca, apenas uma luz noturna amarelada que criava sombras longas no chão. Foi quando notei algo estranho. A sombra do paciente na parede não estava alinhada corretamente, não com a posição do corpo dele. Era como se houvesse duas sombras sobrepostas, levemente deslocadas uma da outra. Pisquei, olhei de novo. Normal. Uma sombra só. Eu estava vendo coisas. Saí do leito e fui tomar café. Precisava acordar, clarear a mente. A sala de descanso estava vazia, apenas eu e a máquina de café barulhenta. Tomei 2 xícaras seguidas, sentindo a cafeína queimar pelo estômago. Olhei pela janela. A cidade lá fora estava escura, silenciosa, molhada. Alguns postes de luz criavam círculos alaranjados na rua deserta. Voltei para a enfermaria 15 minutos depois. E assim que entrei, soube que algo tinha mudado. O ar estava diferente. Mais frio, apesar do aquecimento estar ligado. E havia um cheiro. Sutil, mas presente. Não era hospitalar. Era terra. Terra molhada. Como depois da chuva, quando o chão fica encharcado. Caminhei até o leito 14. O paciente continuava imóvel, mas agora havia algo diferente em sua respiração.
Era ritmada, mas pesada, como se cada inspiração exigisse esforço consciente. Chequei o monitor novamente. Oximetria em 98%, frequência respiratória em 16%, completamente normal pelos números. Mas meu instinto gritava o contrário. Me aproximei mais, e foi quando vi. Os olhos dele estavam abertos, não completamente, apenas uma fresta, mas estavam abertos e me olhavam. Não era um olhar vago ou confuso. Era focado, intenso, como se ele estivesse plenamente consciente, apenas preso. Senhor, falei baixo, me inclinando sobre ele. Pode me ouvir? Nenhuma resposta. Os olhos continuavam fixos em mim, mas não havia movimento, nenhum outro sinal de consciência. Peguei uma lanterna e testei o reflexo pupilar. Normal. Mas os olhos não desviaram, continuaram me acompanhando quando me movi. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Isso não era normal. Chamei a enfermeira. Quando ela chegou, os olhos dele já estavam fechados novamente, totalmente fechados, como se nunca tivessem aberto. Ela me olhou sem entender. Doutor, aconteceu algo? Hesitei. O que eu diria? Que os olhos dele estavam abertos, mas não estavam? Não, está tudo bem. Continue monitorando de perto. 1 hora se passou. Eu não conseguia me concentrar em mais nada. Fiquei praticamente estacionado perto do leito 14, inventando desculpas para estar ali. Checar prontuário, ajustar soro, verificar curativo. Qualquer coisa. A enfermeira começou a me olhar de forma estranha, mas não disse nada. Às 2 da manhã aconteceu de novo. Eu estava no posto de enfermagem, a alguns metros do leito, quando senti uma mudança no ar, uma queda súbita de temperatura. Olhei na direção do leito 14. As cortinas azuis que o cercavam parcialmente estavam se movendo. Não muito, apenas um balanço suave, como se houvesse uma brisa. Mas não havia brisa. As janelas estavam todas fechadas, o ar-condicionado desligado por causa do frio. Levantei e caminhei até lá. Afastei as cortinas, o paciente estava exatamente como antes. Imóvel, respirando regularmente, olhos fechados. Mas o cheiro de terra molhada estava mais forte agora. Inconfundível. Olhei ao redor procurando uma fonte. Nada. O chão estava limpo e seco. As paredes também. De onde vinha aquele cheiro? Me inclinei sobre o paciente para examiná-lo mais uma vez. E foi quando ouvi um sussurro. Tão baixo que quase pensei ter imaginado. Mas estava lá, vindo dele. Lábios mal se movendo, voz rouca, quase inaudível. Frio. Meu coração disparou. Senhor, está me ouvindo? Está com frio? Coloquei minha mão sobre o ombro dele. E gelei. Sua pele estava fria. Não apenas fria, gelada. Como se tivesse ficado exposto ao relento por horas. Mas ele estava coberto com lençóis. A temperatura da enfermaria estava adequada. Verifiquei a temperatura corporal com o termômetro. 34,2 degrees. Hipotermia leve. Como isso era possível? Pedi para a enfermeira trazer cobertores térmicos urgentemente. Enquanto esperava, peguei a mão dele. Estava rígida, fria como mármore. Mas o pulso estava presente, regular. Cobrimos ele com 3 camadas de cobertores térmicos. Ajustamos o aquecimento da enfermaria. Mas a temperatura dele não subia, ficava oscilando entre 34 e 34,5 degrees, teimosamente baixa. E o pior, quanto mais tentávamos aquecê-lo, mais o cheiro de terra molhada ficava forte. Às 3 da manhã, pedi uma nova bateria de exames. Tinha que haver uma explicação. Infecção, disfunção metabólica, algo que estávamos perdendo. Enquanto esperava os resultados, fiquei sentado ao lado da cama dele, apenas observando. Era irracional, eu sabia. Tinha outros pacientes, outros casos, mas não conseguia sair dali. Foi quando ele abriu os olhos completamente pela primeira vez. Um movimento súbito, sem transição, fechados num segundo, completamente abertos no outro, e me olhou. Diretamente,
profundamente. Havia reconhecimento ali, havia consciência e havia algo mais. Medo, súplica. Não consegui identificar. Senhor, meu nome é Dr. Eduardo. Você está no hospital. Pode falar comigo? Sua boca se moveu. Lentamente, como se as palavras fossem difíceis de formar. Eu não consigo sair. Sair de onde? Do hospital? Ele fechou os olhos, como se falar exigisse todo o seu esforço. Depois abriu novamente. Do frio. Não entendi. Vamos aquecer você, não se preocupe. Já estamos tratando isso. Mas ele balançou a cabeça, um movimento mínimo. Não, é esse frio. Uma onda de arrepios percorreu todo o meu corpo. Não era esse frio. O que ele queria dizer? Que outro frio? Tentei perguntar mais, mas ele fechou os olhos novamente e não respondeu. A respiração continuou regular, mas ele parecia ter voltado àquele estado de semi-inconsciência. Os novos exames chegaram. Tudo normal. Absolutamente tudo. Não havia explicação clínica para a hipotermia persistente, não havia infecção, não havia disfunção metabólica, não havia nada que justificasse. Às 4:30 da manhã, a temperatura dele finalmente começou a subir. Lentamente, gradualmente. 34,7, 35,2, 35,8. Às 5 estava em 36,1, quase normal, e o cheiro de terra molhada tinha desaparecido completamente. O ar voltou a ficar normal, sem aquela densidade estranha. Era como se o que quer que estivesse acontecendo tivesse simplesmente passado. Às 6 ele acordou, completamente lúcido, olhos abertos, orientado, responsivo. Não lembrava de nada, nem de como tinha caído, nem do hospital, nem de mim ao lado da cama dele por horas. Conseguimos identificá-lo através das impressões digitais. Ele tinha histórico de epilepsia, provavelmente tinha tido uma crise na rua e caído. Um caso comum. Quando meu plantão terminou às 7, saí dali exausto. Não fisicamente, mas mentalmente. O dia estava amanhecendo claro e frio. Respirei fundo o ar gelado da manhã, tentando limpar minha mente. Nunca mais vi aquele paciente. Ele recebeu alta 2 dias depois, completamente recuperado. Mas penso nele constantemente. No que ele quis dizer com não é esse frio, no cheiro de terra molhada que não tinha fonte, na sensação de densidade ao redor do leito, na certeza inexplicável que tive desde o início de que algo estava errado. Aprendi algo naquela noite. Aprendi que existem coisas que os monitores não captam, que os exames não revelam. Existem sinais que só a intuição percebe. E agora, quando sinto aquela sensação de peso no ar, aquele pressentimento sem lógica, eu não ignoro mais. Porque às vezes, a medicina trata mais do que apenas o corpo. Às vezes, lidamos com coisas que não cabem nos nossos protocolos. História 4. Existem coisas que você vê que não pode explicar. E o pior de tudo é quando outras pessoas veem também, porque aí você sabe que não está imaginando, não está tendo alucinação por cansaço, está realmente acontecendo algo que não deveria existir. Meu nome é Mariana, tenho 32 anos, sou médica residente de clínica médica no 2º ano. Trabalho em um hospital universitário grande, um daqueles complexos enormes, com diversos prédios conectados, onde é fácil se perder nos corredores todos idênticos. É um lugar antigo, construído nos anos 70, com aquela arquitetura meio brutalista, cinza, funcional, sem charme. Mas é um bom hospital, com casos interessantes, e eu estava feliz com minha residência. Meu plantão naquela noite era no prédio C, ala de enfermaria de clínica geral. Eram 24 leitos, divididos em 2 corredores paralelos, norte e sul. Eu estava responsável pelos 24, junto com 2 internos de medicina e uma equipe de enfermagem competente. Era uma quarta-feira de dezembro, já perto do Natal, e o hospital estava mais vazio que o normal.
Muitos pacientes tinham recebido alta para passar as festas em casa e não estavam aceitando internações eletivas. Dos 24 leitos, apenas 8 estavam ocupados. O plantão começou tranquilo. Cheguei às 7 da noite, recebi os casos da médica do turno anterior, revisei as evoluções. Nada complicado. A maioria eram pacientes idosos internados para investigação de quadros crônicos, controle de diabetes, ajuste de medicação. Casos estáveis que precisavam apenas de acompanhamento. O prédio C tinha aquela característica dos hospitais antigos. Corredores longos e estreitos, pé direito alto, janelas grandes e antigas que nunca vedavam completamente. À noite, você ouvia o vento passando pelas frestas, um assovio baixo e contínuo que se misturava com os outros sons hospitalares. A iluminação era aquela fluorescente branca e fria que deixa tudo meio espectral, criando sombras duras e cantos escuros. Por volta das 10 da noite, um dos internos, Gabriel, veio me procurar no posto de enfermagem. Ele estava com uma expressão estranha, meio confusa. Doutora, preciso te mostrar uma coisa. Levantei e fui com ele. Caminhamos pelo corredor norte até o final, onde ficavam os leitos 15 ao 18, todos vazios naquela noite. O que foi? Perguntei. Ele apontou para a parede do fundo, entre os leitos 17 e 18. Aquilo estava lá antes? Olhei para onde ele apontava. Era uma porta comum de madeira pintada de branco com uma maçaneta simples de metal. Olhei para ele sem entender. Uma porta? Ele assentiu. Eu juro que não vi essa porta antes. Passei aqui há 2 horas quando vim checar o leito 15 e tenho certeza que era só parede. Olhei melhor. A porta estava ali, perfeitamente integrada à parede, como se sempre tivesse estado lá. Mas Gabriel tinha razão. Eu conhecia aquela ala. Trabalhava ali há meses e tinha certeza que aquela parede era cheia, sem porta. Além disso, não fazia sentido estrutural. Atrás daquela parede ficava o poço do elevador. Não havia espaço para uma sala. Deve ser uma porta antiga que ficou escondida, falei, tentando racionalizar. Talvez colocaram um armário na frente e agora removeram. Mas mesmo enquanto falava, sabia que soava artificial. Não havia marcas na parede, nenhum sinal de que algo tivesse estado ali cobrindo a porta. E quando tínhamos passado por ali mais cedo, definitivamente não havia nada. Gabriel se aproximou da porta e colocou a mão na maçaneta. Vou abrir. Espera, falei, mas ele já tinha girado. A porta não abriu. Trancada, ele tentou de novo, empurrando com mais força. Nada. Deve estar trancada por dentro, ele disse. Mas não havia fechadura visível, apenas a maçaneta. Chamamos Silvia, a enfermeira-chefe do turno. Ela olhou para a porta, franziu a testa e disse exatamente o que eu estava pensando. Isso não estava aqui ontem. Ela trabalhava naquela ala há 5 anos. Se alguém saberia, seria ela. Vou chamar a manutenção, ela disse, e saiu para fazer a ligação. Ficamos ali, Gabriel e eu, apenas olhando para aquela porta. Havia algo perturbador nela. Não era apenas o fato de ter aparecido do nada. Era a porta em si. A tinta branca estava descascada em alguns pontos, revelando camadas mais antigas embaixo. A madeira parecia velha, como se tivesse décadas, mas ao mesmo tempo não havia poeira, não havia sinal de abandono. Era como se a porta fosse antiga e nova simultaneamente. Tem luz do outro lado, Gabriel disse de repente. Olhei para baixo. Ele tinha razão. Havia uma fresta mínima entre a porta e o chão, e por ali passava luz. Uma luz amarelada, fraca, mas definitivamente luz. Significava que havia energia do outro lado. Significava que havia um cômodo. Isso não faz sentido, murmurei. Do outro lado é o poço do elevador. Gabriel se abaixou e tentou olhar pela fresta. Não consigo ver nada. Muito estreito. Ele se levantou e colocou o ouvido na porta. Ouço algo. O quê? Me aproximei e fiz o mesmo. Coloquei meu ouvido na madeira fria da porta e ouvi. Era um som baixo, rítmico, como
Passos? Não exatamente, mas como um arrastar leve, irregular. E vozes, muito distantes, muito abafadas, mas eram vozes. Não conseguia distinguir palavras, mas havia entonação, havia conversa. Me afastei da porta sentindo um desconforto crescente. Aquilo estava errado, muito errado. Não era possível haver um cômodo ali, muito menos um cômodo ocupado. Vamos esperar a manutenção, falei tentando manter a voz firme. Voltamos para o posto de enfermagem. Silvia já tinha ligado. Disseram que vão mandar alguém daqui a meia hora. Meia hora pareceu eternidade. Fiquei tentando me concentrar em outras coisas, mas minha mente voltava sempre para aquela porta. Quem estava do outro lado? Ou o quê? E por que ela tinha simplesmente aparecido? 20 minutos depois, antes da manutenção chegar, aconteceu algo que fez tudo ficar ainda mais estranho. Uma das pacientes internadas, Dona Célia, uma senhora de 70 anos internada para controle de diabetes, tocou a campainha do leito. Fui atendê-la. Ela estava sentada na cama, olhando fixamente para o corredor. Doutora, ela disse com voz baixa, aquela mulher que passou, ela está bem? Que mulher, Dona Célia? Ela apontou para o corredor. A de branco. Ela passou por aqui agora, parecia meio perdida. Senti um frio na nuca. A senhora viu alguém de branco passar? Uma enfermeira? Ela balançou a cabeça. Não era enfermeira, era um vestido branco, longo, e ela estava descalça. Achei estranho, mas pensei que fosse alguma paciente confusa. Saí do leito e olhei para o corredor. Vazio. Que direção ela foi? Dona Célia apontou. Para lá, para o fundo do corredor. Para onde estava a porta? Caminhei rapidamente na direção indicada. O corredor estava silencioso, iluminado apenas pelas luzes de emergência mais fracas do período noturno. Cheguei ao final. A porta continuava ali, fechada, impassível. Mas agora havia algo diferente. No chão, bem em frente à porta, havia pegadas, ou melhor, marcas. Marcas úmidas, como se alguém tivesse pisado em água e deixado rastros. Mas não eram pegadas completas. Eram apenas as marcas dos dedos dos pés, leves, quase imperceptíveis. Abaixei e toquei uma das marcas. Estava úmida, fria. Cheirei meus dedos. Água, apenas água. Mas de onde tinha vindo? O chão do hospital estava completamente seco. Olhei ao redor, procurando uma fonte. Nada. As marcas simplesmente começavam alguns metros antes da porta, como se alguém tivesse materializado ali e caminhado até a porta. Voltei correndo para o posto. Silvia, Gabriel, venham ver isso. Fomos os três até lá. As marcas ainda estavam visíveis, embora já começando a secar. Alguém passou por aqui, eu disse. Silvia olhou para as marcas, para a porta e depois para mim. Ninguém passou. Eu estava no posto o tempo todo. Não vi ninguém. A Dona Célia viu. Uma mulher de vestido branco, descalça. Gabriel se abaixou para examinar as marcas. São pequenas. Pé de mulher, provavelmente. Ele seguiu o rastro que ia direto até a porta e parava. Como se quem quer que tivesse feito aquelas marcas tivesse simplesmente atravessado a porta. Foi quando ouvimos o som, vindo de dentro, atrás da porta. Mais alto agora, mais claro. Não era mais um arrastar distante, era batida. 3 batidas fortes, ritmadas. Pausa. 3 batidas novamente. Pausa. 3 batidas. Os 3 ficamos paralisados, olhando para a porta. Tem alguém do outro lado, Gabriel sussurrou. Alguém batendo. Do outro lado é o poço do elevador, Silvia repetiu, mas sua voz estava tremendo. Não pode ter ninguém. As batidas pararam. Silêncio absoluto. E então, a maçaneta começou a girar. Lentamente, como se alguém estivesse tentando abrir de dentro. Os 3 demos um passo para trás instintivamente. A maçaneta girou completamente. O mecanismo estalou, mas a porta não abriu. Continuou fechada. A maçaneta voltou à posição normal. Precisamos sair daqui, Silvia disse, e sua voz tinha perdido toda a compostura profissional. Ela estava com medo, medo real. E vendo isso, senti meu próprio medo se intensificar.
Recuamos pelo corredor sem tirar os olhos da porta. Voltamos ao posto. Silvia ligou novamente para a manutenção, dessa vez mais urgente. Mas antes que pudesse terminar de explicar, ouvimos um grito, vindo do leito onde estava a dona Célia. Corremos para lá. Ela estava de pé ao lado da cama, apontando para a janela do quarto. Ela está lá fora, a mulher de branco! Olhamos para a janela. Estávamos no quarto andar. Não havia nada lá fora além da noite escura. Dona Célia, a senhora precisa se acalmar, não tem ninguém. Tem sim, ela gritou, e havia pânico real em sua voz. Ela está me olhando, está flutuando do lado de fora da janela. Meu sangue gelou. Me forcei a caminhar até a janela e olhar. Noite escura, algumas luzes da cidade ao longe, nada mais. Não tem ninguém, dona Célia, mas minhas mãos estavam tremendo quando fechei as cortinas. Ajudamos dona Célia a deitar novamente. Demos um ansiolítico leve. Ela continuava murmurando sobre a mulher de branco, os olhos vazios, o vestido encharcado. Saímos do quarto perturbados. A equipe da manutenção finalmente chegou. 2 homens entediados carregando ferramentas. Explicamos rapidamente sobre a porta. Eles nos olharam como se fôssemos loucos, mas concordaram em verificar. Caminhamos todos de volta ao corredor norte. A porta não estava mais lá. A parede estava completamente lisa, inteira, sem porta, sem maçaneta, sem nada, como se nunca tivesse existido. Os homens da manutenção olharam para nós com irritação mal disfarçada. Qual porta? Apontamos para a parede. Estava aqui, há meia hora atrás. Eles bateram na parede. Sólida. Não tem porta aqui. Nunca teve. Silvia, Gabriel e eu nos entreolhamos. Tínhamos visto. Os 3. Tínhamos tocado a maçaneta. Ouvido os sons. Visto as pegadas. Não era possível que tínhamos imaginado tudo. Mas a porta tinha desaparecido. Completamente. Os homens foram embora, resmungando sobre médicos estressados. Ficamos ali, os 3, no corredor vazio, olhando para aquela parede que meia hora antes tinha uma porta. Nós vimos, Gabriel disse baixo. Eu sei que vimos. Silvia não disse nada, apenas assentiu. Passamos o resto do plantão em silêncio tenso, evitando aquele corredor sempre que possível. Mas eu voltava lá de vez em quando, apenas para verificar. A parede permaneceu sólida, sem mudanças. As marcas úmidas no chão tinham secado completamente, sem deixar rastro. Quando meu plantão terminou às 7 da manhã, saí dali jurando nunca mais falar sobre aquilo. Mas uma semana depois, quando voltei para outro plantão, procurei Gabriel. Precisava confirmar que não tinha sido alucinação coletiva. Encontrei ele na sala de descanso. Antes que eu pudesse falar, ele disse: "A dona Célia falou com você?" Não tinha falado. Ele continuou: "Ela teve alta 2 dias atrás, mas antes de ir embora me procurou. Disse que precisava me contar algo." Ele fez uma pausa, olhou ao redor para ter certeza que estávamos sozinhos. Ela disse que viu a mulher de branco de novo, na última noite dela aqui. A mulher estava parada no corredor, em frente àquela parede, e estava molhada, pingando água no chão. A dona Célia disse que a mulher olhou para ela e sussurrou algo. O quê? Minha voz saiu mais aguda que eu pretendia. Gabriel engoliu seco. Ela disse: "Não consigo sair." A porta fechou. Não conversamos mais sobre isso. Não precisávamos. Ambos sabíamos o que tinha acontecido. Alguém tinha ficado preso. E por um breve momento naquela noite, a porta tinha aparecido novamente. Uma última tentativa de sair. Continuo trabalhando naquele hospital. Continuo fazendo plantões no prédio C. Mas nunca mais passei por aquele corredor sem sentir um frio na espinha. Porque sei que ela ainda está lá. Do outro lado daquela parede que às vezes é porta. Presa, molhada, procurando uma saída. E de vez em quando, normalmente nas noites mais silenciosas, quando estou sozinha no posto de enfermagem, eu ouço 3 batidas. Pausa. 3 batidas. Vindo de lugar nenhum. Vindo de lugar que não deveria existir. E finjo que não ouvi.
porque algumas portas é melhor deixar fechadas.